dia. Feliz Dia dos Pais para quem é papai. Feliz dia dos avós para quem é papai duas vezes, que nem eu. Vamos ficar de pé, gente, para nós startarmos nossa celebração. Nosso Deus é maravilhoso, está aqui nessa manhã, tem nos dado o privilégio de acordar. Jeremias, ele fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, E elas são a causa de nós não sermos consumidos. Nós poderíamos não ter acordado nesse dia, Mas o Senhor nos deu a bênção de viver esse dia maravilhoso, O sol está brilhando, a vida segue o seu curso, apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos pecados, apesar de nós, a vida segue o seu curso, porque Deus é bom, é maravilhoso, é misericordioso, é fiel, e Ele está aqui para nos abençoar nesse dia, amém? Então abra sua Bíblia aí no Salmo 34. Salmo 34. Esse maravilhoso salmo. Há uma série de salmos, há uma sequência de salmos extraordinários, aqui. Desde o 27, todos os salmos são bonitos, mas se você ler o 27 até os seguintes, cada um deles tem uma mensagem tão gloriosa, e esse 34 é excepcional. Ele diz assim: aproprie-se de cada fala deste salmo nesta manhã. Louvarei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Diga isso comigo: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Diga para a pessoa que está ao seu lado: provai e vede que o Senhor é bom. Diga isso para pelo menos mais umas 3 pessoas perto de você. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Como é bom o nosso Deus, Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Temei, temer significa entender que o nosso Deus é grande, amém? Nós tememos a Deus não porque Ele é bravo, porque Ele é destruidor,
que Ele pode nos matar, não, porque Ele é grande, está presente em todo lugar, sabe? Deus está presente em todo lugar, em todo o universo, Ele está presente, Ele está ali, nos acompanhando, nos vendo, né? Está presente. Esse final de semana eu estava num lugar, né, paradisíaco, né, um lugar assim maravilhoso, e eu estava olhando aquela natureza, olhando aquelas coisas, dizendo: meu Deus, Deus está aqui em cada detalhe, Deus está aqui em cada pedacinho. Os céus anunciam a glória de Deus, o firmamento, as obras de suas mãos. É por isso que nós tememos o Senhor, não porque Ele vai nos matar, mas porque Ele é tão belo, tão grandioso, e está presente em todo lugar. Amém? Por isso nós o tememos. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, os teus lábios de falarem enganosamente. Aparte-se do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Amém? Diga isso: os olhos do Senhor estão sobre mim, e os seus ouvidos atentos ao meu clamor. Você precisa ouvir alguma coisa de Deus, ou você precisa falar alguma coisa com Deus, saiba que Ele está atento ao seu clamor. Amém? A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Está angustiado com alguma coisa? O Senhor é capaz de te livrar de todas elas. Amém? Perto está o Senhor. Diga isso: perto está o Senhor. Diga para o irmão que está do seu lado: perto está o Senhor. Amém? Bem perto, aqui, pronto, né? Dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo. Ele está dizendo: você é justo, isso não significa que você não terá aflições. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Amém? O Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, que é messiânico, falando de Jesus, né? Nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, a maldade matará o ímpio. E os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Amém? Quantas promessas, né? Feche os seus olhos nesta manhã e diga: Senhor, que bom estar na Tua presença, que bom estar com o Teu povo, que bom estar com a minha família nesta manhã, para ouvir Tua palavra, poder Te adorar, poder Te benzer nesse dia especial. Convide o Senhor: vem, Senhor, fala comigo. Eu estou aqui para discernir o Teu coração e os Teus pensamentos. Eu estou aqui para compreender os Teus desígnios e a Tua perfeita vontade. Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesta manhã. Deus, consagramos esse tempo, consagramos esta celebração, este culto ao Senhor, Te convidando a vir e a encher nossas vidas, a encher este lugar, a encher nossos corações com a Tua presença, abrindo os nossos olhos para discernir Tua perfeita vontade, discernir Teu coração. Senhor, sobretudo queremos a Tua presença, sobretudo queremos o Senhor. Mais do que as Tuas mãos, procuramos a Tua face, procuramos o Teu rosto,
como disse Moisés, mostra-nos a tua face, mostra-nos o teu rosto, porque é isso que nós queremos te ver, nós queremos te ver, Senhor, e contemplar a tua formosura, no seu templo, Senhor, contemplar a tua beleza no teu tabernáculo. Então, Pai, que esta manhã seja maravilhosa, enquanto ouvimos tua voz, enquanto discernimos teu coração, que nós possamos te conhecer um pouco mais do teu amor, um pouco mais da tua beleza, um pouco mais da tua grandeza, um pouco mais das tuas misericórdias e da sua bondade. É isso que nós pedimos, Pai, nesta manhã. Consagramos esse tempo a Ti, que o Teu sangue esteja nos cercando, ó Deus, e que nós estejamos aqui livres de todo mal, em nome de Jesus. É o que Te pedimos. Glória a Deus, vamos adorar ao Senhor. Érica, vem cá, ministra. Amém. Bom dia, igreja. Que alegria estar aqui com vocês para nós louvarmos ao Senhor juntos, com muita celebração. Nós temos motivos de sobra para louvar o nosso Deus, amém? Ele já está aqui e eu quero convidar você para você entregar aquilo que você tem de melhor ao Senhor essa manhã, amém? Palmas, vamos lá? Favor do Rei, toca na ponta do altar. Quem mais poderia te livrar e mudar tua sorte de uma vez? Proste-se ao chão, estenda a tua mão e toque no altar. Tu alcançarás o favor do Rei, toque no altar. Alcançarás o favor do Rei, toque no altar. Quem quer resposta, quem incenso, quem quer a cura, toca no manto. Quem quer a honra, rasgue suas vestes. Quem deseja o favor do Rei, poderia te livrar e mudar tua sorte de uma vez. Proste-se ao chão, estenda a tua mão e toque no altar. Tu alcançarás o favor do Rei, toque no altar. Tu alcançarás o favor do Rei, toque no altar. Quem deseja o favor do Rei, toca na ponta do altar. Quem mais poderia te livrar e mudar tua sorte de uma vez? Prostro-me ao chão, estendo a minha mão, toco no altar. Eu alcançarei o favor do
Prostro-me ao chão, estendo a minha mão e toco no altar. Eu alcançarei o favor do Rei, toco no altar. Eu alcançarei o favor do Rei, toco no altar. Toco no altar. Aleluias. Ele está aqui. Você tocou no altar? Amém. Você está sentindo a presença dele aqui? Você pode sentir a presença do Espírito Santo nesse lugar? Oh, Senhor Jesus, nós queremos te adorar, Senhor. Queremos estar perto de ti, Deus. Esse é o nosso lugar. Aleluia. Quero estar perto de ti, sei que és real e vives em mim. Quero ouvir anjos cantarem em uma só voz. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou, o grande eu sou. Quero vencer perto de ti, o mundo amar, sem nele ficar, ver ossos secos com vida outra vez, em uma só voz, cantando aleluia. Santo, Santo, poderoso, Grande eu sou, grande eu sou, que é digno, que é digno, não há outro, não há outro, poderoso, poderoso, o grande eu sou, aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou, o grande eu sou. Montanhas vão cair, demônios fugirão ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder maior, nada resistirá ao seu poder e à presença do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou. Ele é o grande eu sou, o grande eu sou.
Declare com autoridade: montanhas. Montanhas vão cair, demônios fugirão, ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder maior, nada resistirá ao seu poder e à presença do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou.
de Mateus fala a história de uma mulher que chegou na presença do Senhor e derramou nos seus pés. Ela quebrou um vaso, algo que ela tinha de maior valor na sua vida. Essa manhã você tem a oportunidade de fazer exatamente igual. Que você possa entregar ao Senhor aquilo de mais precioso que você tem, através do louvor e da adoração. Nós podemos declarar essa manhã: Senhor, eu me dou a Ti, Jesus. Eu me dou a Ti, Senhor, sem reservas. Eu entrego no Senhor a minha vida, a vida da minha família, Senhor. Oh, Jesus. Louvado seja o teu santo nome, nós te entronizamos, Senhor. Aleluia, nós te adoramos. Que o Senhor te
teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção Se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti. A mão do Senhor sempre está inclinada a nos abençoar e abençoar a nossa família, os nossos descendentes, os nossos filhos. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluias. Oh, glória, Senhor. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Aleluias. Proclame isso nessa manhã. É por ti. Abençoe o irmão que está do seu lado aí. Diga isso para ele. Vamos dar bênção. Começando da bênção. Aleluias. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção Se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. tua presença Te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. é contigo, é por ti, E de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Temos esse Deus tão precioso que de fato cuida de nós, um Deus abençoador. Amém? Isso é o que é o nosso Deus. Ele é uma fonte de bênção para todos os que nele confiam.
Amém? Tome seu lugar nessa manhã. Que momento precioso esse, que podemos adorar ao Senhor, bendizer o seu nome, né? Podemos proclamar os feitos maravilhosos do Senhor para conosco, né? Um Deus como o nosso Deus, não há outro, não há semelhante a Ele. Que bom ter vocês nessa manhã, nesse dia dos pais, né? E aos irmãos que vão assistir mais tarde em nossa live, os irmãos que estarão nos nossos núcleos. Quero, mais uma vez, compartilhar com vocês. Nós, domingo passado, inauguramos o mais novo núcleo da IDPB Filadélfia, lá no Viver Melhor, amém? Agora temos mais um núcleo funcionando, agora o nosso Filadélfia 6 agora, só em Manaus, né? Fora as 3 Filadélfias fora do Amazonas, né? Criciúma, Joinville e Atibaia. Então, louve a Deus junto conosco, porque estamos crescendo, a família está espalhando, amém? A família está espalhando. Nós já inauguramos esse núcleo semana passada, totalmente superlotado. Foi assim, nós tivemos que fazer que o local que a gente alugou cabe 50 pessoas e não tinha espaço para o povo que estava lá, né? E aí as crianças ficaram do lado de fora, já na salinha delas, e os adultos dentro. Provavelmente a gente já vai ter que fazer 2 cultos lá. Que maravilha, né? Então, louvado seja o nome do Senhor, estamos crescendo, estamos expandindo, e logo, logo teremos mais núcleos sendo abertos. Muito bem. Se você ainda não trouxe a sua oferta nessa manhã, e quer trazer, né, trouxe para entregar na presença do Senhor, prepare-se aí, nós vamos fazer isso agora mesmo. Mas antes de você ofertar, eu quero incentivar aqueles que ainda não entregaram a sua oferta missionária estadual no mês passado, né? Não deixem de fazê-lo, você estará abençoando um projeto maravilhoso, que é um projeto de, nos próximos 3 anos, né? 2021, 22 e 23, a IDPB no estado do Amazonas deseja abrir 71 novas igrejas locais, ok? Fora as congregações e núcleos, né? Essas são igrejas locais mesmo, em Manaus, no interior do Amazonas, e em outras capitais aliançadas com o Ministério de Missões, né? O Amazonas quer abrir 7 igrejas, né? Fora do estado do Amazonas, através do Ministério de Missões. Então, vocês podem nos ajudar nesse maravilhoso projeto de expansão, de conquista. Jesus está voltando e a função da igreja é expandir o reino, falar de Jesus àqueles que ainda não têm o Senhor. Amém? E é com a sua oferta, com seus dízimos, que você nos permite avançar. E que o Senhor te abençoe, né? Até 1000 gerações, né? Amém? Que o Senhor abençoe você, os teus filhos, os filhos dos teus filhos, que o Senhor faça você prosperar, sua casa prosperar, né? E Ele mesmo prometeu que se você entender isso, como disse o salmista, nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Amém? O nosso Deus, Ele é um Deus rico, né? Poderoso, maravilhoso, né? Generoso. Ninguém bate Deus nesse negócio de generosidade, tá? Se tem alguém que é generoso, esse alguém é o nosso Deus. Ele é a fonte de todo dom perfeito, de toda boa dádiva, tudo emana dele, amém? Tudo que você precisa está em Deus, está no Senhor. Você precisa de saúde, Ele tem. Você precisa de cura, Ele tem. Você precisa de bênção familiar, Ele tem. Você precisa de bênção financeira, Ele tem. O que você precisar, você precisa de bênção emocional, Ele tem, né? Tudo que você precisa, nosso Deus é a fonte. Amém? A fonte inesgotável de todo bem é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Então confia nele, descansa nele
e Ele vai cuidar de você. Amém? Não sei como estão as salinhas hoje, não vi muita movimentação. Já estão lá? Ok. Hã? Oi? Ok, então as crianças podem, né, ir ao seu lugar, né, vão lá, recebam a palavra de Deus nesse dia. Vocês, bebês, podem subir. Muito bem, minha gente. Vamos à palavra do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 127, nesse dia dos pais, maravilhoso. Eu quero falar sobre a bênção de ser um pai e de ter um pai, sabe? É uma bênção ser um pai. Eu sou pai, né, agora 2 vezes, né? E ontem eu estava curtindo o meu neto, ele já está balbuciando os primeiros balbúcios, né? Eu acho que a primeira palavra que ele vai falar é vovô, né? Vovô. Não é papai, não é mamãe, é vovô. Ou vovó, porque a vovó também vive caducando, né? Então, para nós tem sido um privilégio. Então, é um privilégio para nós, né, ser pai. E ser pai 2 vezes, ser vovô, né, é um privilégio ainda maior, né? Então, é uma bênção ser um pai, mas é também uma bênção ter um pai de verdade, né? Salmo 127, eu quero ler dos versículos 3 em diante, ok? Diz o texto, fique de pé 1 minutinho mais, para a gente poder reverenciar a palavra de Deus, amém? O texto diz então: eis que os filhos são herança do Senhor. Diga isso comigo, os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão, né? Uma dádiva, um presente, né, Júlio? Um presente que você está curtindo, né, Christopher? Um presente que ele está curtindo ali, né? TJ Maxx é o apelido do meu neto, tá? Thomas Jazz, é o nome do garoto, né? Aí eu acrescentei um Max, porque ele vai ser o máximo, ele vai ser uma estrela, né? Ele já é uma estrela, já nasceu uma estrela brilhante, esse garoto, né? Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Eu fiquei pensando nisso, por que não os filhos da velhice, né? Não sei porquê, não vou entrar nesse mérito aqui não, ok? Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Eu acho que o segredo está aqui, porque quando é jovem pode ter muitos, né? Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Feche os seus olhos e diga: Espírito Santo, fala comigo, quero ouvir tua voz essa manhã, ministra o meu coração nesse dia, que eu entenda essa bênção de ser e de ter um pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Sente-se, meus irmãos. Quando a gente começa a analisar esse tema paternidade, né, e o pessoal que trabalha com veredas antigas, não é isso, Júlio, né? O Tennyson agora está, né, conduzindo aí o seminário, preparando-se para a chegada dos bebês, né? Alguém já está tomando conta do criando filhos à maneira de Deus? Ainda não, né? Como criar seus filhos, né? Então, quando você começa a tratar desse tema paternidade, nós descobrimos o seguinte, gente, que a maioria dos problemas das pessoas, problemas emocionais, problemas de relacionamento, a maioria desses problemas está vinculado com a questão da paternidade. Comportamento,
como agressividade, passividade. Às vezes o problema é que a pessoa é agressiva demais, às vezes ela é passiva demais, né? Às vezes ela tem um excesso de ativismo, uma pessoa inquieta, está todo o tempo pulando de um lado para o outro. Às vezes ela se entrega aos vícios, né? Às vezes são questões emocionais como insegurança, a questão da identidade sexual. Pessoas que vivem completamente frustradas, que não conseguem ter um senso de propósito, de destino na vida, né? Segurança quanto ao que vão ser ou fazer, né? Então, eu não estou dizendo que todos são paternidade, mas a maioria, eu diria que talvez acima de 90%, os problemas das pessoas nessas áreas estão ligadas à questão da paternidade. E então nós podemos dizer o seguinte: a ausência dos pais, seja física, seja relacional ou espiritualmente, veja bem, eu estou falando aqui de 3 tipos de ausência. Às vezes o pai está ausente fisicamente, né? É um pai que se foi, né, por qualquer motivo, talvez morreu, talvez é um pai que só gerou e nunca se fez presente, abandonou, né? Ou um pai que, mesmo estando ali, mas mesmo que não estivesse, né? Então, uma ausência física, a ausência relacional, no sentido de estar se preocupando, de estar ali, meu filho, de todos os dias, esse filho ver o pai, ou saber que ele tem um pai presente, né? Meu pai, por exemplo, ele era um pai que, houve um período da minha vida, eu quase não via meu pai, porque ele saía 5 da manhã para o trabalho e chegava 11 da noite. Então, eu só via meu pai nos finais de semana, né? Sábado e domingo, que era o tempo que ele realmente dedicava à família. Mas meio de semana, basicamente, nós não víamos nosso pai. Mas nós sabíamos que nosso pai estava trabalhando, né? E nós sabíamos que ele estava em casa à noite, ok? Então, isso dava segurança para a gente, né? Nós não ficávamos com aquela sensação de vazio, de ausência, né? E a outra coisa, a ausência espiritual. Às vezes o pai ele é muito presente, né, em casa, fisicamente, mas ele delega a questão espiritual para a mulher. Ele diz, eu já faço coisa demais, agora você cuida, né, do espiritual, você conduz os nossos filhos espiritualmente. E isso também é um tipo de ausência que essa criança vai sentir. Então, o pai, né, ausente física, relacional ou espiritualmente, vai trazer um vazio à existência desse menino, numa dessas áreas ou em todas elas. Às vezes a criança, né, sente a ausência do pai em todas essas áreas. E sabe, isso gera um buraco emocional, um buraco existencial, de um tamanho sem medida, de um tamanho, né, que não dá para se mensurar, né? Então, esse texto bíblico que nós lemos, né, hoje de manhã eu vou usar para realçar o valor de ser um pai, mostrando que isso deve ser encarado como uma bênção. Se você é um pai, encare isso como uma bênção, amém? É uma bênção para mim ter 3 filhos, né? Eu pude desfrutar dos momentos, e ainda estou desfrutando, agora eu estou desfrutando de um outro momento, né? Que é esse momento mágico. Hoje eu pude abraçar os 2, né? E desejar feliz Dia dos Pais para eles. Imagina isso, que loucura, né? Eu abraçar o Ediel e o Cristo dizer feliz Dia dos Pais, né? É uma coisa assim, sem palavras, sabe? Não dá para expressar isso, né? Então, é uma bênção ser um pai. Isso é uma bênção, mas também é uma responsabilidade. Eu não posso encarar essa paternidade sem o senso de responsabilidade que isso me impõe, né? Eu tenho uma responsabilidade, ainda que eles já sejam adultos, todos os 3, e todos os 3 já têm o seu destino de vida construído e traçado, mas ainda assim eu continuo sendo pai e ainda sou responsável por eles, no sentido de orientá-los, né? No sentido de abençoá-los, no sentido de estar presente quando eles precisarem de mim, né? Então ainda continuo sendo pai, e isso ainda gera responsabilidade, mas ao mesmo tempo, né, é uma bênção ter um pai.
Não é verdade? É uma bênção ter um pai. Quantas pessoas não tiveram um pai presente nessas 3 áreas? E alguns não tiveram um pai presente em área nenhuma, né? Porque cresceram num lar com a total ausência de seu pai, né? E se algum de vocês está aqui e vivenciou isso, sabe do que eu estou falando, né? Agora, muitas vezes, aquele que tem um pai, né, ele não compreende que ter um pai também gera responsabilidade. Amém? Quando eu tenho um pai presente, eu preciso entender que isso gera uma responsabilidade em mim, que tenho esse pai. Muitos filhos não compreendem a responsabilidade de ser filho. Então, hoje de manhã eu quero falar sobre a responsabilidade de ser pai. A bênção e a responsabilidade de ser pai. Mas também quero falar da bênção e da responsabilidade de ser filho. Amém? De ter um pai. Então, esse texto começa dizendo que os filhos são herança do Senhor. Um presente, a versão, acho que é a NVI, eu não sei qual a versão, a linguagem de hoje, que diz que é um presente que Deus dá, né? Ou seja, os filhos são um presente dado por Deus. Deus está nos dando um presente quando Ele nos coloca um filho nos braços, um filho no colo. Então, isso é uma oportunidade, quando eu gero uma vida, isso é algo extraordinário, meus irmãos. Ver um ser humano vindo à existência, até outro dia, aquele garotinho ali, o TJ Maxx, não existia. Não existia nem no pensamento do Cristo, nem da Maria, e muito menos no meu, né? Mas de repente esse garoto está ali, isso é uma bênção. É uma oportunidade extraordinária. Esse ser humaninho que está ali, né, que já, né, faz a Maria sofrer, passa a mão para um lado, passa a mão, passa o pé, né, está se expandindo, crescendo ali, perturbando a Maria enquanto não vem a luz, né? Esse ser humaninho é um milagre. Amém, gente? É um milagre. Não é isso, tênis só. Carregar o Lucas é um milagre. Fruto da minha semente. Você dizer, isso aqui nasceu de mim, esse pedacinho de gente nasceu de mim. Esses dias a gente estava com a Gabi, eu vendo a Gabi, vendo o Daniel cuidando da Gabi, né? E vendo a Simone, né? Gente, é um milagre. E já está uma mocinha, daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho adolescente, daqui a pouquinho moça, daqui a pouquinho casa, e daqui a pouquinho o Daniel e a Simone são vovôs, vovó. O ciclo da vida, sabe, gente, isso é algo extraordinário, é algo lindo de se ver, como que isso acontece, fruto da minha semente, né? Isso traz um misto de sentimentos, ao mesmo tempo você fica alegre, né? Eu lembro quando eu vi o Ediel lá na maternidade, né? E que aquele garoto passou a enfermeira, né? Passou pelo vidro da enfermaria, né, passou carregando o Ediel, e eu disse, é meu filho, porque eu não tinha dúvida que, né, eu olhei assim, é o meu filho, e eu fiquei tão extasiado de alegria, né, quando eu vi o Ediel pela primeira vez, sabendo que era o meu filho, que estava passando ali em minha frente, um misto de alegria, mas ao mesmo tempo um frio na barriga, né, meu Deus, como é que vai ser? Como que eu vou criar, não é, Júlio? Você acha que já passou esse frio na barriga? Como é que eu vou cuidar dessa garota, né? Já passou assim aquele filme assim, né? De ela sendo uma menina, uma adolescente, chegando no dia de casar e você olhando para o cara assim, o barbado, dizendo, você vai levar a minha garotinha? Sabe? Tudo isso passa pela cabeça de um pai, né? Esse frio na barriga. Como é que eu vou lidar com todas essas questões? Mas sabe, gente, muitos homens não estão preparados para ser pai. Muitos homens não encaram isso como essa responsabilidade. Acha que ser pai é só gerar e deixar aí. Ou de vez em quando ir lá, né, no dia das crianças e dar um presentinho. Sabe, isso não é ser pai. Ser pai é muito mais do que isso. Cada homem precisa entender que com a alegria de gerar um filho vem a responsabilidade.
E essa responsabilidade não é só colocar comida na mesa, não. Muitos pais acham que se ele trabalha e coloca comida na mesa, ele já cumpriu a tarefa dele. Mas isso não é verdade. Muitos pais acham que o fato de ele estar dando as condições de vida para esse menino, e muitos pais, inclusive, jogam na cara, né, quando o filho, né, cresce, vira um adolescente, né, problemático, ele diz: nunca faltou nada para esse menino. Como não faltou? Você estava lá, você orientou, você orou por ele, você cuidou dele, você estava dizendo para ele: filho, eu te amo, na hora que ele precisou. Você, pai, é responsável. Você está recebendo uma herança. Herança significa que essa criança que foi colocada em suas mãos é uma pérola bruta. Amém? Uma pérola bruta. Que você agora vai ter que lapidar. Você vai ter que gerar nessa criança, né, e liberar todo o potencial com que essa criança veio carregada ao mundo. O Lucas Tennyson veio carregado de um potencial extraordinário. Você não sabe qual é esse potencial ainda, mas Deus sabe. E está na sua responsabilidade identificar esse potencial e liberar esse potencial, né, para que o Lucas possa ser tudo o que Deus projetou que ele seja na vida dele. Amém? Está nas minhas mãos identificar o potencial dos meus filhos e liberar. E liberar tudo que eu faço para o Ediel e para o Christopher, para a Liza, é liberá-los, porque agora eles precisam, né, engatar agora tem até 9, né, a Toro tem 9 marchas, né, engatar a 9ª marcha e entrar em ritmo de velocidade acelerada, né, ritmo de cruzeiro, para poder cumprir todo o potencial que eles têm na vida deles. Amém? É importante dizer, cada pai que está aqui, inclusive eu, nós vamos prestar contas ao Senhor por tudo aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Amém? É uma dádiva, é um presente, mas não é para a gente desperdiçar. Se Deus nos dá alguma coisa, não é para a gente jogar fora. Muitos pais vão chegar diante de Deus e vai dizer: meu filho, eu coloquei um dom tão precioso nas tuas mãos, eu coloquei uma dádiva, alguém com um potencial tão extraordinário nas tuas mãos, e você jogou fora, você destruiu a imagem daquela criança, você destruiu o futuro daquela criança com a sua irresponsabilidade. E sabe, Deus vai cobrar caro. Então, se você é pai, entenda que você tem a responsabilidade de conduzir esse menino nos caminhos do Senhor, e chegar naquele dia que você vai conduzi-lo ao centro do coração de Deus. Eu lembro que um dos maiores testemunhos que a minha mãe deu do nosso pai no dia do velório dele, e eu nunca esqueci isso, é que todos os dias, na hora que ele levantava, inclusive no ano de 1995, foi o ano que ele partiu, né, mas antes dele morrer, no mês de janeiro, ele sofreu um derrame. E ele sofreu um derrame ajoelhado aos pés da cama. Ele tinha um hábito de todos os dias levantar e se ajoelhar para orar. E minha mãe dizia que ele, na oração dele, logo que ele acordava, meu pai teve 9 filhos, ele orava por cada um deles, por cada um dos filhos. Ele orava por cada um dos filhos. Sabe, minha gente, e ela deu esse testemunho no dia do velório do meu pai. E sabe, eu lembro que naquele dia, logo que nós sepultamos nosso pai, a gente poderia estar vivendo um tempo de luto desesperador, mas foi um dia de tanta alegria, porque o Espírito Santo nos visitou enquanto a minha mãe estava dando testemunho, falando disso. Meus irmãos que estavam afastados do Senhor começaram a chorar.
e começaram a confessar seus pecados, se arrependeram e disseram: Deus, nós queremos o Senhor. Eles voltaram para o Senhor naquele dia. Foi um dia de festa. Eu acho que os vizinhos ficaram dizendo: essa família é louca, porque eles acabaram de sepultar o pai e estão fazendo essa festa toda. Porque em vez da gente estar chorando, a gente estava cantando, a gente estava orando, a gente estava gritando de alegria, dizendo glória a Deus. Eu acho que os vizinhos ficaram dizendo: esse povo é doido, né? Mas sabe, aquela visitação de Deus era resultado da oração daquele homem que acabaram de entrar no céu, e Deus diz: eu vou dar um presente para ele hoje, vou salvar os filhos dele que estão afastados, né? Eu vou visitar a família dele. E foi isso que Deus fez. Isso é marcante, gente. Meu pai deixou esse legado, né? Deixou essa marca, né? Ou seja, o testemunho dele continua falando. Tantos anos depois, 26 anos depois que ele partiu, eu ainda continuo compartilhando o testemunho de um homem que orava por seus filhos todos os dias, às 5 da manhã, né? Dobrava os joelhos e citava filho por filho diante de Deus. Sabe, eu lembro de Jó, né? Jó fazia isso, né? Então essa é a responsabilidade que cada pai tem. A segunda coisa que esse texto nos fala, meus irmãos, é como flechas nas mãos do guerreiro. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Esse texto fala da capacidade de acertar o alvo. Muitos pais estão deixando seus filhos à própria sorte, dizendo: quando eles crescerem, eles vão decidir o que querem da vida. Já ouviu isso? Meu filho vai decidir o que ele quer da vida quando ele crescer. Não é isso que a Bíblia ensina. Olha só, eu quero ler alguns textos para vocês. Provérbios 10, 1, primeiro texto, olha só. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Esse filho está dizendo que o filho, com as suas atitudes, com as suas escolhas, vão alegrar ou entristecer seus pais. Ora, eu não iria deixar isso, né? Essa sorte lançada sem fazer nada a respeito disso. Eu quero ter alegria com meus filhos, né? E para ter alegria com meus filhos, eu preciso investir neles hoje, enquanto são crianças, né? Os meus não mais, né? Os meus já são adultos, né? Os acertos e erros que eu cometi, né, já estão lançados, né? Mas veja bem, você que ainda tem um bebê no colo, você tem a oportunidade de lapidar essa flecha para que ela possa acertar o alvo plenamente, né? Esse texto está dizendo que o resultado que vamos colher é fruto do investimento que nós fazemos na vida deles hoje. Amém? Muitos pais acham que esse investimento é só na educação. Não, vou colocar meu filho na melhor escola, vou fazer isso, vou colocar ele num curso, né, vou prepará-lo para falar inglês. Tudo isso faz parte do processo, não estou dizendo, mas há um investimento muito mais precioso do que isso. Amém? Que é o investimento aqui no relacionamento, né? Um investimento, né, no treinamento emocional. Então, as Escrituras delegam ao pai a responsabilidade de criar seus filhos nos valores e nos princípios de Deus. Olha só, 2 textos bíblicos. O primeiro deles, Deuteronômio, bem conhecido, né? Todo mundo que prega sobre paternidade usa esse texto e eu não vou deixar de usá-lo, né? Então, Deuteronômio 6. Deuteronômio 6. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor, teu Deus, e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Então veja bem que aqui está o Senhor
está Moisés, né, estabelecendo os mandamentos, os juízos, os preceitos, o caminho, né? E está dizendo para que vocês temam ao Senhor, tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da sua vida, e assim você faça prolongar os seus dias. Ou seja, longevidade é fruto de temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como disse o Senhor. Ou seja, o Senhor quer nos dar sucesso, quer nos, né, abençoar com com multiplicação dos nossos filhos, crescimento. Como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Veja bem quantas vezes nós encontramos aqui a expressão pais e filhos, né? Na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, Shema Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos. Intimar aqui outra versão diz inculcar, né? Ou seja, colocar dentro, né? Fazer com que essa palavra entre, fique no coração, se fixe no coração dos seus filhos. Intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. E também as atarás por sinal na tua mão, te serão por testeira entre os teus olhos, as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ou seja, o Senhor está dizendo, é tua responsabilidade. É tua responsabilidade. Seus filhos não podem ser lançados à própria sorte. Eu te dei o caminho, agora você vai ensinar esse caminho aos teus filhos. Inculca, intima, né? Ou seja, faça entrar dentro deles, de tal maneira que isso fixe neles, né? Provérbios 22:6, bem conhecido: ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém? Ensinar, inculcar, e aí vai fixar, vai ficar lá. Efésios 6:4. Vocês pais, criem seus filhos, né? Primeiro ele diz para você não irritá-los, né? E logo em seguida ele diz, crie seus filhos, né? No caminho do Senhor, na instrução do Senhor. Então veja bem que nós podemos afirmar que filhos errantes normalmente são resultado de pais errantes. Os pais perguntam, onde foi que eu errei? E de fato, os pais precisam entender que a responsabilidade do erro de seus filhos normalmente é deles. Normalmente, não estou falando que toda vez não, mas normalmente é. Em algum momento, o pai deixou de acertar alguma coisa, o pai deixou, ou ele errou, ou dosou demais, ou dosou de menos, ou não fez, ou se ausentou, enfim, em algum momento ele falhou, entregou, delegou responsabilidade que era dele, terceirizou. Muitos pais terceirizam a educação dos seus filhos, né? Entrega para babá, entrega para o professor, entrega para o professor, para o facilitador na celebração. Não, a responsabilidade é sua, é minha. Amém, minha gente? Não posso jogar sobre os ombros de outro aquilo que é o meu dever, o dever de educar meus filhos. Somos exemplos a serem copiados por nossos filhos. Algum tempo atrás, não sei quantos viram essa propaganda de meninos, os filhos seguindo o pai. Tudo que o pai fazia, o pai sentava, o filho sentava, o pai cruzava a perna, o filho cruzava, né? O pai andava e o menino ia atrás igualzinho, né? O pai fazia coisa errada, o menino fazia, né? Jogava lixo onde não devia, o menino jogava, né? O pai tinha um vício, o menino copiava, porque nossos filhos aprendem por
exemplo. Eles vão vendo o pai fazendo e começam a copiar. Não é isso, irmã Meire? A senhora que é professora, educadora, né? Sabe que a educação é por exemplo. Então, quanto mais você pratica determinada coisa, mais isso vai internalizando no coração dos seus filhos. Então, nós precisamos entender que nossos filhos aprendem por modelo. E se eu quero que meus filhos sejam parecidos comigo, então eu preciso, né, ser uma boa referência para eles. Amém? Nossa conduta, nossas atitudes vão repercutir na eternidade. Imagina isso, meu filho chegar diante de Deus, né, e dizer: Deus está aqui, estou aqui, obrigado porque o Senhor me deu um pai que foi uma referência para mim. E os meus netos poderem chegar diante de Deus e dizer: Deus, obrigado que o Senhor nos deu um pai que foi referência para mim. E se Jesus não voltar, meus bisnetos e tataranetos, e todos eles poderem olhar para trás e ver que uma referência foi lançada. E eu poder chegar diante de Deus e obrigado pelo seu Raimundo, que foi uma referência para mim, de homem, de caráter, de exemplo, né, de cuidado, de oração, de responsabilidade com as coisas espirituais. Então é isso que Deus está projetando, amém, minha gente? Que nós tenhamos geração após geração, né? Geração após geração, os ensinos, os caminhos e os preceitos do Senhor sendo transmitidos de geração a geração. Alguns de vocês são a primeira geração que entregaram a vida ao Senhor, né? Alguns de vocês são a primeira geração. Está na sua responsabilidade agora construir uma base sólida, forte, para que isso repercuta geracionalmente. Amém, gente? Se você será um guerreiro assertivo, esse texto está falando aqui, né? Flechas na mão do guerreiro. Se você será um guerreiro assertivo, ou seja, que vai acertar o alvo, você precisa, desde cedo, desde agora, aprender isso. Se você teve um pai assertivo, copie o modelo dele. Se você não teve, se seu pai, né, ou foi ausente ou foi errante, né, busque um modelo apropriado. Alguns dizem assim: mas eu nunca aprendi. Ok, se você não teve um pai assertivo, nem por isso você está isento de fazer a coisa certa. Você tem que buscar um modelo. E o modelo está nas Escrituras, amém? E não só nas Escrituras, você tem pais que estão acertando ao seu redor. Eu, por exemplo, me inspiro muito no pastor Cireno, que eu olho para ele e vejo, né, o quanto os filhos dele estão, né, caminhando numa direção correta. Você vê o pastor Maico, você vê a Marcela, você vê o Diogo, né, você vê os três ali, aquele paizão cercado da filharada, né, da netaiada. Aquilo é um exemplo, é um modelo. Eu me inspiro no pastor Cireno, né? É um pai assertivo. Como foi que ele fez? Se eu fosse você, eu perguntaria dele: pastor Cireno, senta aqui, o que o senhor fez para os seus meninos terem acertado o caminho? Alguma coisa positiva ele fez. É claro que é um trabalho conjunto de Cireno e Valdina, não é só dele, né? Mas ele, como pai, é o responsável por isso. Então há algum acerto nesse negócio e nós podemos aprender. Amém, minha gente? Então, busque um modelo apropriado e reproduza esse modelo. A terceira coisa, que não está claramente nesse texto que nós acabamos de ler, mas está implícito aqui, né, que é o conceito que nós aprendemos na Universidade da Família, o pai como mensageiro de Deus. Uma das lições mais preciosas que nós aprendemos no Veredas Antigas é que cada pai recebe de Deus a responsabilidade de ser um mensageiro dele. Ou seja, tudo que eu vou fazer, eu estarei enviando uma mensagem ao coração dos meus filhos.
E sabe qual a mensagem que eu tenho enviado? Eu tive que, algumas vezes, sentar com meus filhos e pedir perdão deles, porque eu enviei uma mensagem errada. Não era a mensagem de Deus. Eu lembro quando eu fiz o Veredas e eu imediatamente procurei meus filhos, né? Especialmente o Ediel, que Deus no Veredas me trouxe claramente que eu tinha errado com ele e pedi perdão, né? Lá na infância. Ele era um bebê ainda, e um dia ele pegou os meus discos de vinil, né? Sabe que disco de vinil, aquilo é hipersensível, né? E ele gosta de música, né? Ele tem ouvido absoluto até hoje, né? Ele gosta de música. Ele foi criado ouvindo música clássica, ouvindo teclados, esses negócios, aprendeu a gostar, né? E aí, um dia ele estava lá com o disco, e ele sabia que aquele disco tinha música. Ele pegou o disco e começou a rodar no chão. Imagine o disco de vinil todo riscado, e eu fiquei um arara, brabo no mundo, e disciplinei meu filho. Não entendi aquele momento dele, sabe? No Veredas, o Espírito Santo me trouxe isso. Qual foi a mensagem que eu enviei para o coração dele? O que ficou no coração dele? E eu tive que sair dali e dizer: Ediel, me perdoe. Talvez ele nem lembre daquele fato, mas uma mensagem foi enviada para o coração dele naquele dia, né? Que não foi a mensagem de Deus. Eu tenho certeza disso, né? Eu tive que fazer isso com o Christopher. Eu acho que a pessoa que menos sofreu comigo como pai é a Laisa, né? Porque eu já tinha errado com 2 antes, né? No meu tempo não tinha Universidade da Família, entendeu? Não tinha, hoje tem. Então hoje, pais, vocês não precisam errar mais, como eu errei, porque tem a UDF aí para você fazer os cursos e aprender desde cedo, né, a serem mensageiros de Deus. Amém, minha gente? Amém? Prepare-se para ser pai. Prepare-se para enviar a mensagem de Deus e não a do diabo. Porque ou você vai enviar a mensagem de Deus ou a mensagem do diabo. A mensagem do diabo qual é? Você não é aceito, você não pertence, você é um erro, você é um fracasso. Essa é a mensagem do diabo. A mensagem de Deus qual é? Você tem um propósito, você, né, veio a esse mundo carregado de um potencial extraordinário. Você está aqui para brilhar, você está aqui para ser um campeão. Eu estou contigo. Essa é a mensagem de Deus. Amém? E o pai é o responsável por enviar essa mensagem. O pai é o responsável por dizer: filho, você está aqui para ser uma bênção, você está aqui para conquistar, para vencer, e você vai atingir o alvo. Amém? Satanás, meus irmãos, ele sabe da importância dessa função paterna. E desde os primórdios, Satanás vem tentando destruir esse canal escolhido por Deus. O que Satanás vem fazendo, gente? Olha, se vocês perceberem, é isso que o diabo está tentando fazer. Ele está tentando transformar os homens em figuras patéticas. É isso. Decorativas, ausentes e às vezes destrutivas. Então, o que o diabo vem tentando fazer? As mulheres são fortes, as mulheres são poderosas. E eu não estou dizendo que não são. Eu não estou dizendo que não são. Mas o que o mundo está dizendo? As mulheres são poderosas. E os homens são o quê? São machistas, são agressivos, estão matando as mulheres. Essa é a mensagem que o mundo... Não vale a pena ser homem. É por isso que o nível de homossexualidade vem aumentando. Por que vocês acham que a homossexualidade vem aumentando tanto? Porque os homens se tornaram figuras patéticas. Então, se você é homem, sabe que você precisa se posicionar. Amém? Não para ser machista, não para ser... Porque tem alguns homens que interpretam errado isso. Não, o pastor disse que eu tenho que me posicionar. Aí ele se torna machista. Não, não é isso que eu estou falando. Aprenda com Che Guevara. A única coisa boa que eu aprendi com Che Guevara: há que ser duro sem perder a ternura. Ok? Tem que ser firme.
sem deixar de ser terno. Isso é a grande lição. Como olhar para sua esposa e ela entender o seu olhar sem se sentir ameaçada. Amém? Isso não é fácil, não. Estou falando para você, tem que matar o galo na primeira noite. Só os que conhecem a história vão entender, né? Tem muitos que deixam para matar o galo depois, aí não consegue mais. Então, não seja uma figura decorativa, patética, ausente ou destrutiva. O que é muito pior, seja um pai de verdade. Amém, minha gente? Seja um marido de verdade. Sabe, sendo um marido, você está enviando uma mensagem para os seus filhos. Alguns homens não entendem que ser um bom pai começa sendo um bom marido. Ser um bom pai começa sendo um bom esposo. Amém, gente? Sendo um bom esposo, cuidando da sua mulher. Ao cuidar bem da sua mulher, ao amar a sua mulher, você está dizendo para os seus filhos que você está presente, que você se preocupa com eles, né? Quantas tragédias mentais eu já vi de meninos ou de homens que viram seus pais agredindo suas mães. Quantas as maiores dores que eu já tive que ministrar foi de pessoas que tiveram que interferir na violência doméstica, na infância. Um dos últimos testemunhos que eu vi, de um psicólogo, não é um psicólogo, é um psicólogo. Esse psicólogo, um PhD, um cara, né, é um pai assim, um paizão, um homem, um mestre aí, né, da logoterapia, né? E aí esse cara dizendo, ele teve que fazer psicologia e se especializar para curar a dor dele, para curar a própria dor de ter sido criado num lar onde o homem, o pai, era violento. E ele lembra de ele pequenininho, vendo o pai agredindo a mãe, e ele ouvindo isso, e ele não poder fazer nada, e aquilo gerou nele um senso de impotência tão grande, porque ele não podia fazer nada, e ele então teve que fugir e se esconder, desejando interferir, mas como ele era uma criança, ele sabia que ele não podia, ele se sentiu impotente. Sabe isso, gente, é terrível. A figura destrutiva que esse homem, que o pai desse homem representou na vida dele. Quantos traumas e quantas dores poderiam ter sido evitadas? Então nós precisamos entender, homens, entendam, que você foi chamado por Deus para ser uma coluna na sua família, amém? Forte, robusta, estabelecida em Cristo, para que seus filhos te olhem e digam, eu quero ser como Deus é na vida do meu pai, eu quero ser como Jesus é na vida do meu pai, eu quero esse exemplo. E aqui está também o papel da mãe. Cada mãe precisa entender a importância da figura paterna e ela deve proteger essa figura. Ela deve proteger e promover. Proteger e promover. Mãe, proteja. O homem que é o seu marido, o pai dos seus filhos, pode não ser perfeito, mas ele é o pai dos seus filhos. O erro de muitas mães é quando o filho vem chorar porque o pai falou duro ou porque o pai fez alguma coisa errada e a mãe entra na onda. E se ela faz isso, ela está destruindo a imagem do pai. E ela não sabe o dano que isso está provocando. Não é que você vai defender, não.
Você não vai defender o seu marido, as bobagens. Tem que buscar sabedoria em Deus para fazer isso, para filtrar o comportamento da identidade, separar. É isso que a gente tem que aprender no Veredas Antigas, né? Separar as coisas. Comportamento errado é uma coisa, identidade é outra. Então, o que você tem que fazer? Chama seu filho e diz: olha, não sei o que passou pela cabeça do seu pai, mas ele é seu pai. Não desonre seu pai. Amém? Não desonre seu pai. E aí, lá no secreto, chama o marido e diz: olha, marido, aqui, com muita sabedoria também, né? Marido, você é o pai desse menino, e ele espera muito de você. Ele quer muito ver em você, né, o modelo certo. E o que você fez, não enviou uma boa mensagem para ele. Procure consertar isso. Amém? Com sabedoria, com graça, não é com... né? Senão você gerou uma confusão. Provérbios 14, 1. A mulher sábia edifica a sua casa. Então, proteja e promova a figura paterna, a imagem paterna, porque fazendo isso você está protegendo a imagem do pai dos seus filhos, e isso é muito importante no psique dessa criança. E por fim eu quero falar sobre a honra, né, paterna. Efésios 6, 1 a 3 diz, olha só: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. A honra é uma chave para o sucesso. Os filhos, como receptores da mensagem de Deus, devem honrar seus pais. Muitos estão chorando a ausência de seus pais. Ah, como eu gostaria de ter um pai presente, um pai que eu não tive, um pai que me faltou numa hora chave da minha vida. Mas alguns desprezam a paternidade que têm, e isso é tremendamente perigoso. Nenhum de nós tem pais perfeitos, uma vez que todos são homens cobertos de fraquezas. Mas nós podemos, mesmo não tendo pais perfeitos, mesmo tendo pais imperfeitos, mesmo tendo pais errantes, eu ainda posso ter a bênção da honra. Amém, gente? Veja bem, quando o texto diz aqui, obedeça a teu pai e honra teu pai, não está dizendo, obedeça a teu pai e honra teu pai se ele for um bom pai, se ele for um pai assertivo. Não. O texto está dizendo simplesmente obedeça e honre. Obedeça no Senhor, ou seja, não vou obedecer cegamente, fazendo coisas que estão contrárias à vontade de Deus, né? Mas a honra independe disso. Honrar um pai não significa outra coisa senão dar valor à figura dele, dizer, ele é meu pai. Não importa se ele é péssimo, se ele é bêbado, não importa se ele é agressivo, ele é meu pai. Amém? Ele é meu pai. Honrá-lo pelo que ele é. E isso vai gerar bênção na minha vida. Muitos dizem, mas meu pai não merece isso. Sim, aqui não está falando se ele merece ou não merece. Não está falando de merecimento. Está falando de atitude do filho. É a sua atitude. É você que decide. Como filho, não, eu vou honrar meu pai. Não importa se ele fez certo, se ele errou, eu vou honrá-lo, vou chegar com ele e vou dizer, pai, eu te amo, você é importante na minha vida, eu vou cuidar dele, eu vou abençoá-lo, inclusive financeiramente, se eu puder, vou dar presentes para ele, vou me preocupar com ele, pai, e aí, o senhor está bem? Né? Ah, mas ele nunca fez nada por mim, pastor, o senhor está querendo demais. Não sou eu, não, é a Bíblia que está dizendo.
É Deus que está instruindo a você. E olha só como o texto é assertivo, ele está dizendo, para que te vá bem, se você quer ter sucesso, se você quer prosperar, tem que honrá-lo. Amém? Tem que honrá-lo. Nenhum de nós tem pais perfeitos, mas nós podemos colher a bênção da honra. Diga isso comigo, nenhum de nós tem pais perfeitos, mas nós podemos colher a bênção da honra. Mesmo que nossos pais sejam péssimos em seu exemplo e comportamento. A honra não é com base no desempenho. Então, eu não honro com base no desempenho. Ah, não, ele foi bom, por isso que eu vou honrá-lo. Não, se ele é bom, ele merece dupla honra. Honre 2 vezes. Mas se, mesmo não sendo bons, mesmo sendo péssimo, ainda honre. Sabe, muitos filhos deixam para honrar seus pais depois que eles morrem. Isso é muito ruim, né? Depois que morrem, né? Para que honrar depois que morre? É claro que eu vou continuar honrando a memória do meu pai, né? A memória do meu pai é preciosa e eu continuo honrando a memória dele. Mas, como foi bom eu ter honrado meu pai em vida, como foi bom eu ter, né, dado orgulho para o meu pai. Ele tinha orgulho de falar de mim, né, de dizer, meu filho é pastor, né? Ele tinha um orgulho, né, de falar isso. Então eu pude honrar o meu pai enquanto ele estava vivo. Os últimos momentos que eu tive com meu pai foi no leito de enfermidade dele, né? E depois que eu vim para o Amazonas, aí eu só voltei para o velório dele. Ele sofreu um acidente e faleceu. Então eu não tive mais contato com ele depois daquilo, né? Depois daqueles dias. Então a última imagem que eu tenho do meu pai é ele chegando em casa depois de 3 meses de recuperação de um derrame, né? E me abençoando antes de eu viajar, ainda meio grogue ainda do derrame, né? Então, ele me abençoando antes de eu viajar. Mas eu lembro, enquanto ele estava no hospital, eu fui para lá e fiquei com ele alguns dias, né? E sabe, gente, foi tão gostoso, né? Passar a mão na cabeça branca do meu velho, né? Foi tão bom poder ficar ao lado dele em silêncio, porque ele não estava falando, né? Em silêncio, apenas, né, curtindo a presença dele, apenas cuidando dele. Foi tão bom, foi tão precioso aquilo para mim. Essas são as lembranças que eu tenho dele, as últimas lembranças dele em vida, né? E eu vou honrar essa memória para sempre, enquanto eu viver. Mas seria muito triste se eu tivesse sido um péssimo filho e desonrado meu pai. Eu estaria carregando uma culpa, não é isso? Tão grande no meu coração. Então, honre seu pai enquanto ele vive. Amém? Você que ainda tem um pai. Vamos ficar de pé nesta manhã. Eu não sei o que o Espírito Santo está falando com você, mas o objetivo dessa mensagem é dizer para você que ser um pai deve ser abraçado por cada homem como uma dádiva divina. Então você que é um pai, abrace isso e diga: que oportunidade eu recebi, a oportunidade de perpetuar a mensagem de Deus na minha descendência. Cumpra esta missão com zelo e compaixão. Não jogue fora essa chance, essa oportunidade. Agora você que ainda tem um pai, veja isto como um privilégio e honre a imagem do seu pai com compromisso e com alegria. E saiba, no final, meus irmãos, que nós temos um Pai celestial. Amém? Acima de qualquer paternidade humana está a nossa paternidade, né, eterna, celestial. Antes de termos sido concebidos, o nosso Pai já pensava sobre nós. Amém? Né? Essa canção é muito bonita, né? Antes de eu nascer, tu pensavas sobre mim. Antes de eu respirar,
sopraste tua vida em mim. Amém? Ninguém pensou no Timóteo. Deus pensou no Timóteo antes de mim, antes de eu nascer. Antes do Ediel nascer, Deus já tinha visto o Timóteo. E lá já está o Timóteo, né, balbuciando, né, né, já vai estar falando vuvu. Deus pensou antes de nós pensarmos. Deus pensou em você antes de você existir. É uma bênção, um privilégio ter um pai, amém? Um privilégio ter um Pai Celestial que nos ama tanto e que cuida tão maravilhosamente de nós. O ministério vai chegar, eles vão ministrar uma canção, e eu quero orar nessa manhã, quero ministrar você que está aqui como um pai. Eu queria que você se posicionasse diante de Deus. Se você está aqui com seu filho, né? Chama seu filho. Vocês que estão aqui em família, né? Reúnam-se em família, né? Você que está aqui e tem um filho, talvez ainda errante, ainda sem acertar o caminho, ainda sem... Esse é um bom momento para intercessão, para dizer: Deus, ajuda meu filho, ajuda minha filha. Senhor, ajuda-nos a ajustar nosso caminhar. Vamos permitir que o Pai Celestial ministre a sua paternidade em nós, nesse dia dos pais. Amém? Vamos orar. Vamos lá, ministério, vamos lá. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Oh Deus, Descendência multiplicará a sua presença como bom perfume. meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus.
serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Oh Jesus, eu oro nesta manhã para que de fato o Senhor esteja aperfeiçoando esse sentimento em nós de paternidade, Senhor. Deus, eu oro nesta manhã para que todos que estão aqui, Senhor, ou que vão ouvir essa mensagem e que tiveram uma paternidade humana errante, possam encontrar em Ti, Pai, uma paternidade assertiva. Eu oro para que cada pessoa que está aqui, Deus, tenha a imagem de Deus como Pai em seus corações plenamente corrigida. Que eles saibam que tem um Deus maravilhoso, que os adotou como filhos, que os gerou como filhos em Cristo Jesus, e que tem prazer de chamá-los de filhos. Assim como o Senhor falou para Jesus, seu filho: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Que o Senhor possa falar isso, Deus, a cada um de nós, e que possamos escutar isso, que somos filhos amados, em quem Tu tens prazer. E assim, Pai, nossa imagem de pais possa ser corrigida em Ti, Jesus. Possa ser corrigida em Ti, meu Deus. E eu oro também, Pai, para que o Senhor nos ensine a ser pais. Cada homem que está aqui, Pai, possa aprender contigo o que é o amor, o que é o cuidado, o que é, ó Deus, a responsabilidade de projetar o futuro na vida dos filhos. Nos ensina, Pai, Tu sabes que não sabemos, mas o Teu Espírito em nós pode nos ajudar tanto. E eu peço que o Teu Espírito, Senhor, sopre todo o entendimento que precisamos para fazer a coisa certa. Ajuda-nos, Pai, a não sermos pais errantes. Aqueles que têm errado na condução dos seus filhos, ajuda-os, ó Deus, a corrigir isso agora, a se arrepender de seus maus caminhos e a corrigir isso agora, para se levantarem como exemplos, como referência, como modelos, bons modelos, a serem copiados por seus filhos. Pai, é isso que eu peço nessa manhã, no nome de Jesus. Eu oro para que toda, ó Deus, ação do inferno, destruindo a figura paterna em nossas casas, seja desfeita. Todo sentimento de desonra, toda prática de desonra nos lares, seja quebrado, anulado pelo poder no sangue de Jesus. Um ambiente de honra, Deus, nos lares seja construído, efetivamente construído, e o Senhor pode fazer isso por Teu Espírito. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar com um olhar de graça, de bondade. Ó Deus, ajuda-nos a olhar como o Senhor projetou que olhemos. É isso que eu peço, Pai, que o Teu sangue nos cubra. Todo o direito legal do diabo de perturbar nossas famílias e perturbar nossas gerações seja desfeita em nome de Jesus. Que venha a bênção plena, tanto a bênção de ser pai, como a bênção de ser filho. É isso que eu peço, Pai, nesta manhã, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti.
Que o Senhor sobre ti levante o rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Mas não saia ainda, que hoje tem um aniversariante aqui que a gente quer cantar parabéns para ele. Daniel Rodrigues, vem cá. Glória a Deus, vamos orar por ele. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Vamos orar por ele? Glória a Deus. Vem cá, Simone, vem cá. Abençoa seu marido aqui. Olha o bolo. Estendam as mãos, gente, aqui para o Daniel, para o Senhor. Está realmente lhe dando vida, saúde, pleno entendimento do plano, do propósito de Deus a respeito dele, né? Senhor, nós oramos nesta manhã, Deus, te agradecendo porque o Senhor nos tem dado o Daniel como um presente, uma dádiva. Para nós é uma honra tê-lo, Senhor, caminhando conosco. Obrigado, Jesus, porque o Senhor o cobriu de tanto potencial, de tanto propósito, e ele tem discernido esse propósito e tem se colocado à disposição do Senhor para te servir. Que o Senhor continue firmando os seus pés, seus passos, bem no centro do teu coração, e fazendo com que ele persiga a tua perfeita vontade. Senhor, que o Senhor esteja cobrindo com teu sangue, livrando os seus pés, ó Deus, do mal, livrando, ó Deus, sua vida, Senhor, ó Deus, de estar longe de ti, que ele cada dia te conheça mais e mais, que seus olhos cada dia sejam mais abertos para o entendimento e a revelação dos teus planos e projetos a seu respeito. É assim que nós o abençoamos. Eu o abençoo como homem de Deus, como pai, como marido, como líder. Eu o abençoo para crescer e prosperar em tudo que você colocar a planta de seus pés e as suas mãos. Em nome de Jesus, o Senhor é contigo, homem fiel, valoroso, guerreiro, em nome de Jesus. Amém. É isso, gente, uma excelente semana a todos vocês, no nome de Jesus. Lembrem-se de mim quando entrarem no paraíso do churrasco daqui a pouco, né?